Uma dúvida que eu recebo muito é qual que é a diferença entre o coaching e a terapia. E como anda tendo uma discussão muito grande sobre os profissionais do ramo do coaching, eu queria conversar um pouco sobre isso, esclarecer umas dúvidas e também colocar, claro, o meu posicionamento, que no fim é o que tem, né, aqui nesse canal, é o meu posicionamento. Existe uma diferença muito grande entre processos de coaching e de terapia. Dentro da minha própria experiência, que sou uma pessoa que já fiz terapia e faço terapia, e já fiz coaching, faço coaching e sou coach, tem diferenças gritantes. A primeira grande diferença é que o propósito de cada uma das coisas é diferente. O propósito da terapia é você descobrir, né, você identificar o que aconteceu ao longo da sua jornada que fez com que você tivesse certas construções de pensamento e de crenças e de verdades e de operações. Isso vai envolver olhar para tua família, olhar a maneira como você cresceu, os fatos marcantes que passaram na tua vida, o que aconteceu que fez com que você criasse conexões, que você conectou uma coisa com a outra. Então é um processo super profundo. E quando você entra num processo de terapia, quando eu tô falando de terapia, eu tô falando de psicanálise, né? Terapia, de ir lá e ficar falando e tal. É um processo em que você entra muito no seu inconsciente. Então, você às vezes vai na terapia pra tratar uma questão, começa a aparecer outras. E uma coisa vai puxando a outra. Você sabe quando você entra, mas você não sabe muito bem quando você vai sair. A linha de terapia que eu faço hoje em dia, que é a lacaniana, ela não tem nenhuma estrutura, assim. Às vezes a gente tá falando de uma coisa, vai pra outra, vai pra outra, vai pra outra. De repente, tudo vai fazendo mais sentido, sabe? Então, o processo da terapia, ele tem começo, mas você não sabe pra onde vai. É uma coisa meio inesperada. Você vai abrindo as suas portinhas do inconsciente e é um processo extremamente importante. É sério. O pessoal que estuda psicologia, que é terapeuta, tem que estudar muito. Eles entendem do funcionamento do cérebro humano. É assim, não tem comparação com o coaching. O coaching, ele já nasceu dentro de um ambiente empresarial. Então, ele nasceu, acima de tudo, para aumentar o desempenho dentro das empresas. Então, o coaching, ele tem um processo muito a ver com a maneira como você performa, entende? Tipo, a maneira como você se comporta, a sua maneira de agir, a sua maneira de comunicar, tem a ver com resultados. A terapia, ela não necessariamente tem a ver com resultados. Ela acaba, assim, trazendo muito resultado. Porque a partir do momento que você descobre coisas sobre você, você entende coisas, você processa coisas, você digere coisas, você vai tendo ali uma nova oportunidade de se comportar. Mas o coaching é mais um treinamento de coisas que você pode fazer que vão te trazer resultados. Então, dentro desse treinamento, é um treinamento de você se conhecer, um treinamento de você se colocar, um treinamento de você entender quais são suas forças, quais são suas fraquezas, você entender qual que é a sua missão de vida, como se alinhar com ela. Então é um processo de muito autoconhecimento, de muito desenvolvimento pessoal, mas focado em resultado. Tanto que sempre que você está num processo de coaching, você tem um objetivo. E porque você tem um objetivo, aquele processo ele tem começo, meio e fim. Você não fica com um coach pro resto da tua vida. Você fica com um coach por um processo. Tem um processo de coaching. Você faz tantas semanas ou tantos meses, dependendo do profissional que está trabalhando, e você trabalha um objetivo. Meu objetivo é desenvolver isso. E aí dentro desse processo você vai ser dada ferramentas, estruturas, estratégias para você ter mais chances de alcançar o seu objetivo. Então ele nasceu dentro de um contexto empresarial e nas últimas décadas ele foi vindo para a vida também, né? Eu sou life coach. Eu fui formada, a minha formação é em life e business coaching, mas hoje eu atuo como life coach, porque eu gosto de trabalhar com desenvolvimento humano. Então eu faço um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, baseado não só no coaching, mas em outras técnicas que eu fui aprendendo ao longo do caminho, como programação neurolinguística, a própria mindfulness, elementos da meditação. Tem muita coisa que eu fui passando, que eu agrego como a profissional que eu sou, né? Então dentro da minha própria experiência eu trago outros elementos e associo com muitas das ferramentas que eu aprendi dentro do coaching. Nesse processo eu tenho a minha própria metodologia, a minha maneira de passar esse conhecimento. Hoje em dia aqui no Brasil tá tendo muito essa discussão sobre a legitimidade do coaching, né? Porque começou a aparecer coach de tudo quanto é tipo. Coach quântico, coach do câncer, coach do... Nossa, tem cada um que aparece. Coach do... dor de cabeça. Coach de tudo, de tudo. A fibromialgia, outro dia tinha uma amiga minha me contando, eu fiz o coach da fibromialgia. Começou a ter coaching de tudo, né? Coach de tudo. E muita gente
usando muito dessa linguagem, dessas ferramentas, para usar em processos que não necessariamente vão ter os resultados. Ou usando muita mentira até para vender, né, um processo, ou prometendo coisas que são muito fantasiosas, muito além do que é possível se alcançar. Então, dentro disso, começou a ter uma reputação aí começou a pichar um pouco a reputação. Mas, gente, como em qualquer profissão, tem pessoas sérias, comprometidas, e tem outras pessoas que não são tão sérias e não tão comprometidas. Existem médicos que passam em faculdades top, que estudam pra caramba, são ótimos estudiosos, mas que na vida profissional mentem, ou fazem procedimentos que são ilegais, ou passam medicação pra quem não tá precisando da medicação. Qualquer profissão vai ter pessoas que têm uma conduta ética e com uma conduta não ética. Então é bom a gente lembrar, isso não é da profissão, isso aí é do profissional. Então, dentro das escolas de coaching, a escola que eu fiz, quando eu tava procurando uma escola, eu tava morando na Austrália. E quando eu tava procurando essa escola, eu preferi fazer a minha formação na Europa, porque era um continente onde o coaching já estava se desenvolvendo há mais tempo, e numa escola que tinha uma abordagem humanística, que estava ligada mais ao lado humano também, não só a esse lado resultado e performance, né? Mas o que faz da pessoa se mover como um ser humano, que a partir do momento que você se trabalha, a sua performance, a gente fala performance na maneira de conectar, né? Então, seus relacionamentos, a maneira que você se relaciona, a maneira que você é mãe, a maneira que você é amiga, a maneira que você é profissional, tudo isso vai depender de você. Então, eu escolhi uma escola que tinha essa abordagem e com professores que tinham muita experiência dentro do coaching. Foi um ponto importante para mim, ver quem eram essas pessoas que estavam ensinando, a cultura do país que estava ensinando, a bagagem daquilo que estava ensinando e a eficiência daquele método. Então, tipo, foi uma amiga que me recomendou e eu escolhi essa escola na Europa porque essas pessoas que ministravam o grupo já tinham muita experiência. Então, isso que é importante se você estiver pensando em ser coach ou trabalhar com um coach, você olhar dentro também do que ele estudou. Tipo, na minha certificação, a gente estudou sobre ética, sobre o que era apropriado, o que não é apropriado. Um coach nunca pode prometer resultados que uma terapia vai dar, por exemplo. Um coach nunca pode prometer te curar de uma depressão ou te curar de uma crise de ansiedade. Ele não pode fazer isso. Nem mesmo um terapeuta pode prometer isso, né? Então, essas promessas acabam sendo muito perigosas e acabam trazendo uma reputação ruim pro método. Mas o método em si é fantástico, porque ele usa ferramentas lógicas estruturadas para fazer com que você se autoconheça, traga clareza para os seus processos, que você entenda como atingir um objetivo. Então, assim, traz muita informação. É muito eficiente. Eu faço um programa Despertar, né? Em 8 semanas tem mulheres que chegam absolutamente inseguras, sem saber quem elas são, desconectadas, e que saem depois de 8 semanas se sentindo mais seguras, se sentindo mais donas de si, com clareza sobre o que elas querem construir, conseguindo se comunicar melhor, conseguindo ter mais paciência, conseguindo ter mais calma. Então é um resultado muito rápido. Agora, todo coach consegue? Não. Todo mundo que faz o programa consegue? Também não, porque depende da pessoa, depende de como ela trabalha. Então, gente, terapia e coaching são diferentes. Os dois são muito bons, cada um no seu propósito. Existem terapeutas bons, terapeutas não tão bons, existem coaches bons, coaches não tão bons. Então, para concluir, vale lembrar que terapia e coaching são muito diferentes. Coaching, qualquer coisa que te prometer, qualquer coisa muito espalhafatosa, assim, duvide mesmo. E sempre procure saber os resultados daquele profissional. O que ele realmente causou de concreto que você possa ver. Porque o coach, geralmente, ele tem um investimento alto porque ele tem resultados rápidos e eficientes. E como é uma estrutura que você segue, são ferramentas que você segue, essas ferramentas você pode continuar usando. O que numa terapia não dá. Tipo, você aprende coisas, claro, você vai continuar usando, mas é um processo inconsciente. Não é uma coisa linear, lógica, porque você entra no inconsciente, então é outro processo. Acho que de uma forma simplista daria pra falar que a terapia vai trabalhar o seu inconsciente, coisas que são nebulosas no inconsciente, e o coaching ele vai te trazer ferramentas para você lidar dentro do consciente, é dentro do racional. Claro que no processo você acaba descobrindo coisas que você não via antes, mas ele trabalha com ferramentas, é um processo lógico e focado num objetivo. Então essa é a grande diferença. Então, mas de qualquer maneira, da mesma maneira que você não ia fazer uma operação com um médico que você não conhece, que você não tem referências, você também vai procurar referências tanto dos terapeutas com quem você vai trabalhar, quanto
quanto dos coaches que você vai trabalhar também. Mas eu recomendo as duas coisas. Eu amo as duas coisas, inclusive acho que juntas elas trazem um potencial ainda mais forte. Quando eu tô falando de terapia psicanalítica, né? Eu acho que a experiência que eu tenho é que os dois juntos, você trabalha as suas profundezas do inconsciente na terapia com as ferramentas que você aprende no coaching, assim, pá, uma explosão de resultados, assim, é realmente muito poderoso. E eu acho que a maior conclusão é assim, procure profissionais bons, mas o mais importante é que você continue no autoconhecimento. Continua no autoconhecimento, você se descobrir, você se conectar com você, seja lá qual for a modalidade que mais encaixa com você e com o seu momento, faça. O importante é que você esteja sempre se trabalhando do jeito que dá, do jeito que faz mais sentido pra você naquele momento. Tem gente que chega pra me procurar pra trabalhar comigo e que eu falo, esse não é o seu momento de fazer esse tipo de processo. Agora você precisa de uma terapia. Pessoas que têm depressão, crise de pânico, ataques de ansiedade. Pessoas que estão sofrendo dessas condições precisam ver um profissional que é habilitado a lidar com essas questões. Não é o coach, né? O coach ele é focado em te dar estratégias e conhecimento para você se crescer e conseguir alcançar um objetivo, né? Isso tem a ver com autoconfiança, com autoconhecimento, sim. Mas é muito importante que você continue trabalhando em você, com profissionais que você confie. Mas, uma coisa que eu sempre falo, eu falo inclusive para as minhas alunas do programa Despertar. Escuta o que eu tenho para te falar, aprende o que você tem que aprender, mas entende que a voz que mais importa é a sua. Então, esse caminho é um caminho de você se conectar cada vez mais com a sua sabedoria. Então, todas essas modalidades são sempre ferramentas, são veículos para você se conhecer mais e cada vez mais confiar acima de tudo em você, na sua opinião, na sua intuição, na sua energia. Isso é o que eu considero mais importante. Use todas as ferramentas com profissionais bons sempre, com referência sempre, para que você cada vez mais confie mais na sua própria voz interior. É só o que eu faço. Se você acha que fizer sentido para você, tá aí uma proposta. É isso, amada. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 240 quilômetros. 240 quilômetros. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. 240 quilômetros. E aí, vamos? Vamos. Vamos!